apelos, aceitar Jesus. Como começou tudo isso? Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria e grande satisfação, quem vos fala mais uma vez, eu sou André Carpano e eu gostaria de enfatizar um assunto que é de suma importância. Apelos no fim do culto, aceitar Jesus, isso é uma coisa muito pouco mencionada de como começou. Você tem ideia de como começou tudo isso? No início do século XIX, com um pregador avivalista que foi muito conhecido, inclusive no Heróis da Fé fala a sua biografia, Carlos Finney. Carlos Finney se destacando dos demais pregadores da sua época, porque até então era muito raro ter um avivalista, mesmo sendo presbiteriano. Acredite que para um presbiteriano ser avivalista é uma coisa raríssima. Ele criou então uma outra liturgia de culto sobre uma regra, uma fórmula de como se agir no culto para que se pudesse promover o avivamento, hoje muito copiado por muitas pessoas. Com uma teologia chamada Ciência do Milagre e uma terminologia, ele veio influenciando os cultos da sua época e tradicionalmente o que vemos ainda nesses dias atuais. Baseado então na teologia do plantar, regar e colher. Com esta base, então, ele criou essa nova liturgia. Porque até então havia a liturgia do culto de uma outra forma, que era a seguinte: o palestrante ou o orador, o reverendo, quem era ordenado, ministrava a palavra. No final da palavra, se a pessoa quisesse conversar com aquela pessoa e se converter ali no momento, tudo bem. Aí chamava de canto o líder, o reverendo, ou seja, quem for que estivesse ministrando, e com isso ele se convertia ali. Então Carlos Finney teve a brilhante ideia de não fazer essa metodologia. O que ele quis fazer? Ele quis fazer o apelo durante o culto, no momento que estivesse, vamos se dizer, no calor da emoção. Alegando então que o verdadeiro avivamento só viria com essa metodologia que ele criou, que ele adaptou então. E junto a essa metodologia, a essa liturgia dele, ele criou o hábito que tinha antigamente, que era o banco dos ociosos, que era um banco separado para um canto que ficava as pessoas ociosas, que quando estava tendo o final do culto, antes de acabar o culto, até o final do culto, os minutos finais, as pessoas sentavam ali e então se conversava com ele, estendia a mão e se convertia aceitando Jesus. Então os discípulos deles quiseram aprimorar essa técnica dele. Ao invés de ter um banco dos ansiosos, começou-se a chamar à frente para que as pessoas viessem e se rendessem na sua conversão na frente de todos e confessando a sua fé. Aí vem a questão: isso é uma coisa errada ou é uma coisa má? Isto é chamado de teologia sistemática, por Carlos Finney. Ele foi o pai da teologia sistemática. E alguns chamam essa teologia de semi-pelagiano, que seria o quê? Segundo alguns doutores, que essa teologia dele fala que o homem não é tão corrompido ao ponto de precisar que o Espírito Santo convença ele do pecado. E que a conversão é uma decisão da pessoa, do pecador, se quer se converter ou não. E que nisso então Deus daria um novo nascimento. Mas aí eu quero saber da sua opinião. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Se é certo ou não. Eu digo que eu, costumeiramente, não aceitei Jesus. Foi ele quem me aceitou. Mas eu peço, deixe a sua opinião. Aproveita, não deixe de dar aquela curtida e se inscrever no canal. E que Deus abençoe a todos. Amém.